Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um programa Conexões de Saberes. Está comigo aqui Simone Ferreira, eu, Alex Bonfim. Nós vamos dar continuidade àquele programa aquele podcast sobre a mulher feminina. Hoje com outro enfoque. Não somente a mulher feminina, mas como essa mulher pode se descobrir, como essa mulher pode estar se curando dentro de si mesma. E, claro, eu te peço que você compartilhe esse vídeo, né? Indique para outras mulheres, para outras pessoas, porque com certeza, assim como vai te ajudar, outras pessoas também precisam ouvir o que vocês vão ouvir nesse podcast de hoje, tá bom? Muito obrigado pela atenção e começamos agora o nosso programa Conexão e Saberes, com Simone Ferreira. Então, gente, retomando o nosso conteúdo de hoje, eu quero agradecer as pessoas que participaram, assistindo o primeiro vídeo sobre esse mesmo tema. Recebemos muitos feedbacks, muitas pessoas foram bastante mexidas, tocadas por tudo que ouviu através da Simone. E eu quero agradecer a vocês e vai lá, confere o vídeo número 1, porque esse de hoje vai complementar o número 1. Então, se você se sentir um pouco meio que perdida, volta lá no primeiro e aí depois assiste esse também de novo, para você ficar esperta em tudo que Simone vai compartilhar com vocês. Sem mais, eu vou passar a palavra para Simone, porque ela não precisa se apresentar, mas muita gente está assistindo o canal de novo, né, pela primeira vez. Então, Simone, diga quem tu és, para a gente poder fazer esse vídeo. Sim. Olá, mulheres e homens também, porque eu sei que os homens não vão espiar, né, para saber. Eu sou Simone Ferreira, educadora, pedagoga, já trabalho com educação há 20 anos, terapeuta transpessoal sistêmica, e hoje o meu trabalho está muito voltado para a mulher, né, para as mulheres, não porque quando a gente fala sobre mulher é muito amplo, né, um universo absurdamente amplo. Então eu escolhi falar sobre a energia feminina que habita em nós, né? A nossa energia primordial. E aí, no vídeo anterior que a gente fez, Alex mostrou para mim alguns feedbacks de mulheres que se identificaram, que perceberam, né, que existiam aqueles conflitos realmente do que a gente trouxe. E aí, por que, né, curando a mulher em mim? Porque, na verdade, a mulher, principalmente a mulher de hoje, né, no contexto onde a gente vive, o que a gente tem experimentado, é uma mulher que precisa lutar, é uma mulher que precisa mostrar os que tem direito a seu espaço, né? E isso que acontece. Nós temos, sim, direito ao nosso espaço, nós temos, sim, o direito, né, de, por exemplo, trabalhar, que anteriormente não era uma realidade do feminino, mas assim, são contextos diferentes, contextos históricos diferentes, né? Nós vamos evoluindo. O homem e a mulher, o ser humano de uma forma geral, ele vai evoluindo com o passar do tempo. Então a gente precisa também caminhar nessa evolução. Só que o que acontece? Todo o movimento que existe nessa evolução do ser humano, ele traz compensações. Então, a partir do momento que eu quero conquistar, seja lá o que for nessa minha caminhada, a tendência de esse movimento virar um fanatismo ou um desespero e fazer com que a gente se perca um pouco do caminho, isso é muito natural, né, na nossa história. Isso como mulher, como homem também, como integrante de determinado grupo, né? Na vida do ser humano é sempre assim. Sempre existe a compensação. Quando a gente começa a exagerar nesse desejo, né, de se firmar, seja lá no que for. Então, voltando, a mulher, neste momento, o que ela está vivendo? Ela está vivendo o ápice dela no sentido de ter direito de trabalhar, de votar, de dar a voz, né, de tomar decisões, de, por exemplo, colocar o filho na creche e ir trabalhar para também ajudar o marido, ou as mulheres que não são casadas, que são mães solo, que hoje, infelizmente, é uma realidade muito comum, né? Então, ela tem que realmente deixar o filho na creche, ou com a mãe, ou com a vizinha, né? Dependendo da realidade, ir lá, prover, enfim. E aí o que acontece? Nós começamos a nos tornar mulheres endurecidas,
mulheres que têm dificuldade de externar a sua fragilidade, a necessidade de um colo, entendeu? Porque a gente começa a ter a necessidade de ser dura, porque eu escuto muito isso, a vida é dura. E, na verdade, é desafiador, sim, estar vivo, né, e se manter, mas o meu desejo, quando falo sobre cura, é justamente observar qual é a potência que eu sou e quais são as possibilidades que eu tenho na minha frente de realização, de conquista, e, ao mesmo tempo, eu preciso ter consciência de que existe uma natureza primordial dentro de mim, na minha psique, no meu organismo, no meu corpo físico, que ela precisa ser ouvida, ser observada, ser respeitada, né? Porque a partir do momento que eu não respeito isso, a minha vida começa a ficar disfuncional. Eu começo a ser uma mulher que não consegue conquistar o que é possível sim conquistar, simplesmente porque ela está funcionando de um lugar que não é que não traz o seu potencial maior de criação e de realização. Então, assim, um exemplo que eu trouxe lá no vídeo anterior e que eu trago novamente, só que de uma forma mais profunda, e que é importante porque normalmente, assim, falando, a professora falando, né? Didaticamente falando, é muito bom quando a gente exemplifica e quando a gente compara, né? Porque aí a gente começa a perceber essas nuances diferentes, que é a questão do masculino, da energia masculina e da energia feminina. Todos nós abrigamos ambas. Mas na mulher, primordialmente, existe uma energia. Quando eu falo energia, não é energia Quântica. elétrica. Eu nem estou indo para a física quântica, nada disso. Eu falo assim, dessa força que há em nós e que nos torna, por exemplo, irresistíveis num pedido, irresistíveis numa fala, né? Essa característica que existe em nós. Quando eu falo energia feminina, tragam para esse lugar. São características que tem naturalmente em nós e que quando a gente entende o que como é que eu faço para trazer ela à tona, a gente percebe que tudo que a gente se esforça tanto hoje não precisa de esforço, porque é natural da mulher, né? Essa característica, essa energia, ela é de fluidez, uma energia de fluidez. É como se fosse quando a gente vai na praia, aquela brisa que a gente sente. A mulher é isso aí, a mulher feminina, essa energia, essa característica feminina é isso, essa brisa. A brisa que quando a gente está lá no sol, lá na praia, quando ela vem, ai que delícia. É por aí. Então, quando a gente funciona nesse lugar de leveza, de sutileza, porque muitas mulheres perguntam para mim isso, Simone, mas o que é isso de ser feminino? Teve uma, acho que eu vou falar, teve uma mulher que falou comigo assim, então agora eu tenho que ser capacho de macho? Porque eu estava falando sobre essa questão da leveza, da sutileza, né, do feminino. Não é isso. É uma questão de consciência. A gente estava conversando aqui antes de começar a gravar com o Léo, que está ali atrás das câmeras. Eu tenho que falar dele, porque se não fosse ele, não estava acontecendo tudo isso aqui. E a gente estava falando sobre isso, estado de consciência. Porque muitas mulheres vêm também para mim me perguntando, sim, Simone, mas aqui a vida que a gente vive hoje, que eu tenho que ir trabalhar, que eu tenho que dar conta. Eu passo na rua e o cara faz uma piadinha. Essas coisas que a gente vive realmente, né? Nós mulheres vivemos isso. Tudo isso está ligado ao estado de consciência. E aí eu vou ousar falar um pouco sobre física quântica no sentido de que eu emano uma determinada informação para o ambiente onde eu estou, né, que vai atrair para mim situações positivas ou negativas, independente de quem está naquele lugar. Como assim, Simone? A gente também estava conversando sobre isso. Uma mulher que tem consciência da potência que ela é, de suas características mais marcantes e que fazem com que ela orquestre a vida que ela quer, essa mulher, ela pode chegar no lugar que ela for, ela vai emanar um poder tão grande nessa segurança desse lugar que ela vive, que o homem machista, que o homem que não respeita a mulher,
que seja lá qual for, né, que vocês falam muito sobre esses perfis, e eu também conheço esses perfis disfuncionais, né, que a gente chama, ele não vai achar espaço para agir. Parece ingênuo, mas não é. Ele não acha, ele não encontra espaço para agir. Porque o campo energético nosso, ele repele esse tipo de gente. Tanto homens como mulheres, seja lá quem for, né, que está naquele ambiente que a gente chega. Reparem, é bom assim você parar para pensar em pessoas marcantes. Pensa aí, busca aí na sua memória uma pessoa marcante. Uma mulher marcante. Essa pessoa que eu tô falando, quando ela chega no lugar, sabe aquela mulher que chega no lugar e fica todo mundo assim, nossa, e não sabe nem o que dizer, nem o que fazer. É isso que eu tô falando, é esse lugar. Não é nada sobrenatural, nada disso. É somente a mulher que está no lugar, habitando dentro de si. Nesse lugar de certeza. Por exemplo, confiança nessa força maior que existe, que rege o universo, seja lá o nome que a gente queira dar para isso. Mas assim, a mulher que tem essa característica feminina bem resolvida, ela consegue estar tranquila e aguardar, por exemplo, né? Porque tem gente que não gosta, tem mulher que não gosta de... Eu amo o homem que abre a porta do carro para mim, que abre a porta e me espera passar. Eu acho isso a coisa mais linda do mundo. Meu filho faz isso muito. Ele nunca passa na minha frente, na frente de mulher nenhuma, minha mãe, ninguém, minhas irmãs. Ele abre a porta, o portão, seja lá o que for, e espera a gente passar e depois ele vai. Isso é um instinto que existe na gente. Só que aí, como a gente está num mundo que precisa correr atrás, precisa lutar, que precisa dizer que tô aqui, que eu tenho força, que eu tenho poder, então a gente acaba saindo desse lugar. Até porque a gente tem medo. A gente não, porque eu não vou falar nem a gente, porque eu já não estou funcionando nesse lugar, mas assim, né? Tá tão forte na gente essa questão de eu preciso mostrar para que eu vim, né? Eu sou uma mulher guerreira, que eu não gosto desse título, guerreira. A gente não... mulher não é guerreira, não, gente. Nós somos entidades, assim. Somos... eu usei por um tempo um título para mim. Quem é você? Aí eu colocava assim, uma força da natureza que não pode ser detida. E eu acredito nisso. Tanto que quando eu vou fazer uma coisa, aí eu já vou com a certeza, não que eu Cuidado sou... pro pessoal não entender que é furacão, né? Não é furacão. Cuidado, É porque, né? assim, gente, na visão sistêmica do feminino, da mulher, né? Essa mulher feminina, essa mulher que ela é ao mesmo tempo brisa, como eu disse, né? Ela ao mesmo tempo ela é sutil, ela é leve, mas ela também é selvagem. Ela tem um selvagem dentro dela que habita nela. Só que essa mulher que já tem a consciência, ela sabe, opa, aqui funciona isso aqui. Aqui já é outra coisa. É disso que eu falo de cura. A cura é o conhecimento, né? Você ouvir tudo isso que eu estou dizendo e começar a fazer esses paralelos. Minha vida aqui realmente isso daqui não funciona, não. É fazer esse processo cognitivo, mas, ao mesmo tempo, você começa a perceber como que funciona. Você começa é como se fosse uma orquestra mesmo. Você começa a reger onde é que essa característica funciona, onde é que essa aqui não funciona. É aí que mora o perigo da nossa vida de mulher dessa geração, né? Nós, mulheres principalmente mulheres de 40, de 50, de 30, 50. A gente está vivendo esse turbilhão. Tem uma faixa etária para essa persona que você está descrevendo agir? Na verdade, não é uma faixa. Porque assim, nós mulheres vivemos muito tempo meninas, né? Então, eu tô falando com você sobre... Eu tenho uma frase muito linda que eu amo, que é: quando a menina sai de cena, a mulher emerge. Ok, mas essa faixa etária é da mulher que se... Então não é uma faixa etária de idade, mas é uma faixa etária de mentalidade. De consciência. De consciência. Normalmente, nós mais jovens, quando mais jovens, até pelos hormônios, né? Pela maturidade que a gente ainda não tem, a gente não...
Então, É muito peraí, raro então buscar a essa- premissa que. Então, peraí, rapidinho. Me permita só fazer Ah. um paralelo a isso. Aquela frase que dizia assim, que as mulheres são mais amadurecidas que os homens, então isso caiu por terra? Você está Não, admitindo que as não, mulheres com 40 anos estão se descobrindo. É não, isso ou eu entendi não, errado? não. Vamos lá, tudo de novo. A mulher, na verdade, o homem também. Só que assim, a mulher, por natureza, ela busca. Ela é buscadora. Ela procura preencher. Ela procura saber mais, ela procura entender mais, ela procura. O homem, ele é de esvaziar. Lembra que a gente fala, Sim. no outro vídeo a gente falou sobre isso. Então, o homem é de esvaziar. Então, o que acontece? Normalmente, é difícil, eu falo como terapeuta, é muito mais raro a gente ver um homem buscando autoconhecimento, um homem buscando curar qualquer coisa dentro dele no sentido de autoconhecimento, de desenvolvimento humano, do que a mulher. Por isso que a mulher amadurece antes. E outra coisa... Rapazes, olha só, hein? Elas estão subestimando o nosso poder de autoconhecimento, viu? Vamos rever Mas isso. é verdade, isso é verdade. Né? E outra Quer coisa... dizer, eu não sou um modelo desse aí, então me Claro, permita toda fazer. regra tem exceção. Eu sou uma exceção disso Eu aí. esqueci de começar a frase. Via de regra. Via de regra, porque tem Léo aqui também, que é um cara que. Léo a cabeça. Léo a cabeção. Então, assim, alguns, a grande maioria, bem verdade, não buscam seu autoconhecimento. Sim. Que não é o meu caso. E por quê? Por quê? Porque. Vamos lá. Vamos fazer o paralelo. O que eu disse que ia fazer o paralelo e já foi para outro lugar. Esse paralelo. O masculino, essa natureza primordial dele, que está lá, né? É o provedor. É o cara... Para pagar as contas. Que sai para... Antigamente, né? Saía para caçar, para trazer a comida para a família ou para a tribo. Isso. Né? Isso vai perdurando. Claro, a gente vai... Isso é natural masculino. Então, também naturalmente, não é que o homem escolhe não buscar. Não é uma escolha consciente. Sim. Por ser desse jeito, por ele ter que prover, por ele precisar sair para trabalhar, para trazer, né? Porque isso... eu não estou dizendo que a mulher não faz, muito pelo contrário. Eu falei... Eu ia fazer um adendo nisso aí, porque as mulheres deveriam estar se remexendo aí. Né? Mas não, a gente faz. O que foi que eu falei? A evolução. Nós evoluímos, né? Hoje a gente... Você não acha que é uma mudança de papel, não? Não. Nessa evolução? Não. A gente só está se equiparando... Há controvérsias. A gente está se equiparando para a vida ficar mais fluida. Para quem? Para todo mundo. Só que o que acontece? E eu estava conversando também com o Léo sobre isso. Nível de consciência. Enquanto eu não me permito ouvir o novo, que não é novo. Ouvir que, por exemplo, para minhas alunas, para as minhas pacientes, elas têm muita resistência no início quando elas escutam dizer assim, olha, calma, confie, espere um pouquinho. Não posso, porque a gente está acelerada mesmo. É do nosso... do mundo que a gente está vivendo. O que está precisando agora? A gente fazer esse movimento de respirar um pouquinho. Né? Entre uma corrida e outra que a gente vive. E começar a perceber o que é que está me adoecendo. O que é que está me deixando uma mulher acelerada? Uma mulher, às vezes... uma palavra... que eu nem permito que o outro venha me dizer alguma coisa. Eu já estou na defensiva o tempo todo. Eu não sei se vocês se identificam com isso, mas eu me percebi assim também, assim, na defensiva. Vem principalmente um homem falando... eu já estava devolvendo, nem esperava para ouvir o que estava vindo do outro lado. Então, a gente vive nessa tensão. Por que essa tensão, ela é funcional? Não, ela é disfuncional. Tá? Tem alguma coisa que está fora do lugar. Está disfuncional. Significa, então, que não está funcionando bem, ou como deveria. Mas aí me vem uma pergunta que é desculpa a ignorância. A mulher, nesse lugar, nesse papel, com esse estereótipo, ela não estaria se somando ao homem de igual modo? Existe diferença dessa mulher para o homem? Existe. É porque, assim, tem uma questão que você está trazendo na sua questão, intrinsecamente nela, você já está trazendo essa mentalidade que é guerra dos sexos. Sim. E a guerra dos sexos, na verdade, está... Estou aqui para problematizar. Na nossa cabeça, mas na real,
A essência do ser humano não é de estar em guerra, é de complementar, de somar. Mas a mulher já está nesse papel. É isso. A O mulher. homem entra como? Vou falar do ponto de vista da relação. A mulher individual, eu enxergo que perfeito, ela tem que ser assim. E existem muitos padrões que, ó, mas em uma relação, uma mulher assim? Essa é a minha questão. Tá. Como a gente não pode pensar, cogitar, assim, pelo menos de forma saudável, cogitar uma relação enquanto não se encontra num lugar bonito consigo mesmo. Então, assim, uma mulher ou um homem que esteja disfuncional nas Sim, suas questões, concordo absolutamente. vai virar briga. Lembra? Isso. Se esse homem não tem essa consciência dessa necessidade dele, essa mulher dá dela, e ambos da necessidade um do outro, não rola. É isso que a gente vê hoje em dia nos relacionamentos. Pois Essas é. brigas. Esses Não é que conflitos. o homem tem que fazer, a mulher. Não, gente, não é assim. Ambos têm que fazer, ambos têm que buscar. Simone, eu vou trazer um pouco isso agora para não para divergência, mas para completude um do outro. Essa mulher curada ou curando essa mulher, é preciso na relação que esse homem esteja elogiando, destacando. Há essa necessidade dessa mulher curada ouvir isso ou ser reconhecida nesse processo de cura? O que é que eu estou Ótima, querendo dizer? O homem tem que reforçar isso para ela ser mais mulher ou mais curada? ótima pergunta. Na verdade, quando a gente fala sobre essas características, tanto do homem quanto da mulher, características femininas e características masculinas, a gente está falando sobre o indivíduo. Então, quando eu digo, por exemplo, que isso ele está falando porque no outro vídeo, viu, gente? Quem não assistiu, assiste para poder entender, porque senão a gente vai delongar demais aqui. Dentro das características do feminino, eu falo que é a necessidade da apreciação, né? Nós temos isso, nós gostamos de sermos vistas, de sermos elogiadas, de sermos apreciadas. Então, isso é individual, independente desse homem que está aqui, existe essa necessidade da mulher. Ah, Simone, então ela vai ficar dependente desse cara ou dessas outras pessoas apreciarem dela? Não. Primeiro, eu, enquanto mulher, preciso fazer esse movimento comigo mesma. Por isso que o autoconhecimento é importante. Eu não estou dizendo que a mulher ela só vai ser plena, feliz se ela for apreciada. Não. Ela primeiro vai fazer esse movimento com ela mesma. Quando ela estiver com isso tudo bem resolvido dentro dela, o que acontece? Vou voltar lá para o que eu falei do campo energético. Você começa a emitir essa segurança, esse amor próprio, esse querer bem, querer-se bem, e naturalmente você vai atrair para perto de você pessoas que te apreciam, pessoas que valorizam Perfeito. você, entendeu? Perfeito. Então, assim, no relacionamento a dois saudável, o que é que vai acontecer? Quando eu, mulher, estou bem resolvida e curada, não vai chegar homem disfuncional para perto de mim. E se chegar perto, não vai ficar. Não tem como, é incompatível. Uma hora não vai dar certo. Ou então, essa mulher, com todo esse poder absoluto que ela tem dentro de si, ela vai começar a instigar esse homem a mudar, né? Ele, não você querer mudar ele. Ele por si só vai olhar, se for um amor, né? Ai, eu amo essa mulher, meu Deus do céu, que mulher! Naturalmente, se ele se permitir, ele vai começar a observar e vai entrar nesse movimento, porque na verdade um relacionamento é uma dança, né? Um cede uma hora, outro cede outra hora. Olha só, o ser humano é motivado. A mulher, dizem, né? Dizem aí as ideologias da vida que a mulher gosta do que ouve. Esse movimento que essa mulher curada faz, ela é motivada pelos sentimentos ou pelo intelecto? Ela decide intelectualmente que ela precisa se retrabalhar, se reconstruir, e aí o comportamento dela muda, ou ela simplesmente é motivada porque ela quer fazer aquilo, porque ela ama a família, ela ama o marido, e vai ter que mudar porque é um sentimento que ela vai se adequar, e no fundo, ela não está mudando interiormente, ela está só tendo uma postura diferente externa. Não sei se eu me fiz esclarecer. Sim. Às vezes uma palavra muda tudo, né? Sim. O feminino, ele é estimulado pelo elogio. Não significa que ela não faz nada e que ela não consegue produzir, não consegue, né? Às vezes acontece do homem, tem um exemplo, assim, eu não vou citar nomes, né? Porque a pessoa pode estar assistindo,
Mas, por exemplo, fulano... Vive elogiando a mulher. Deixei de... Não, pior que isso. Deixei de sentir atração por meu marido porque ele... Vive. Contrário. Deixei de sentir tesão e admiração por minha esposa porque ela não estuda. Não liga para os estudos. Não quer só cuidar da casa, cuidar dos filhos e não liga para crescer intelectualmente. Ok, esse homem pode agir dessa forma, né? Criticando, que normalmente é que nós, seres humanos, somos do julgamento naturalmente. Infelizmente é assim, a gente julga primeiro para depois. Ou ele pode começar a trazer essa mulher, já que ela não está fazendo isso, provavelmente existe algo dentro dela que não estimule ela a fazer isso. É trazer opções, oportunidades, né? Criar oportunidades para que aquilo... Talvez, porque você não pode definir a mudança do outro. É isso que eu estou aqui pensando. Talvez. Por isso que eu perguntei se é intelectual ou sentimental ou comportamental. A minha pergunta nessa questão é se com a mulher é intelectual ou ela pensa assim, pô, isso não tá legal para minha família, meu marido não tá bem, ou meu filho não tá gostando disso, minha família tá me... Essa mudança é onde? É no comportamento porque ela mudou por si só ou porque alguém externo influencia? Porque o que me preocupa é isso. Quem influencia essa cura dessa mulher? Na realidade, a premissa maior é essa. Quem vai motivar essa cura dessa mulher? É o outro, que ela melhora para o outro, ou ela entendeu que, pô, velho, eu não sei, gosto de estudar, eu vou estudar. Eu não gosto de trabalhar, eu só sou dona de casa, me sinto feliz, mas eu preciso fazer outras coisas. Quem muda isso? Ou quem estimula isso nela? Essa talvez seja a minha grande pergunta nesse universo feminino que eu desconheço de verdade. Sim. Existem duas coisas aí. Primeiro, é o temperamento, a natureza e as tendências do ser humano de uma forma geral. Sim, né? concordo. Por exemplo, existem mulheres que são voltadas para o intelectual, para o cognitivo, para a ação, para o pragmatismo. Okay. Pronto, é do temperamento dela, é da... Sim. Certo? Legal. Existem mulheres que têm uma afinidade com questões mais emocionais, que são, por exemplo, cuidar da família. Se não for da família, porque pode ser que a mulher não tenha uma família, cuidar do próximo, né? Sempre tem aquele familiar, aquela mulher da família que gosta de cuidar de todo mundo, que se preocupa com todo mundo. Mas ela aí se mata nessa questão. Mas aí já é uma escolha, é a escolha dela. Mas digamos assim, eu tô querendo dizer assim, que essa pergunta que você fez já vai para além do que a gente está falando. Por quê? Quando eu venho falar de cura dessa mulher, da mulher em mim, são aquelas características que estão intrínsecas em mim, que são viscerais. E isso que você está me dizendo já vai para um outro lugar, que é temperamento, que é a educação que teve, entendeu? Okay. É uma... Respondida a pergunta. A gente está aqui, eu estou, pelo menos assim, me atendo mais a algo que, assim, normalmente, via de regra, é comum entre nós. Tanto que quando trivial. Quando nós nos reunimos, mulheres, é incrível como a gente se junta, assim, só nós, sem vocês por perto. É uma energia muito esfuziante. Então é disso que eu tô falando. É disso que tá dentro da gente, que às vezes não vem à tona. Por quê? Porque eu tenho que reprimir. Porque eu preciso ser retada. Porque eu tenho que, né? É disso que eu tô falando. Isso é emocional, né? Isso passa pelos sentidos. Isso porque, no fundo, nós funcionamos no emocional. Ok. Apesar de tudo. Apesar de tudo. Vamos lá. Uma outra questão. Pergunta não. Outra questão que, nessa sua fala, o homem pode prejudicar, em algum momento, esse processo da mulher exalar o seu melhor? As mulheres se prejudicam? Se ela não estiver nesse lugar que eu falo, sim, claro. O homem, então, pode atrapalhar? Porque não só o homem, né? Mas sim, o homem também. Principalmente, gente, porque o homem... Não briguem comigo. Veja o que você vai falar. Rapazes, eu estou aqui para defender. O homem é, por natureza, controlador. Olha aí. Não responda, só sinta, só pense aí um pouquinho. O homem, ele é, por natureza, controlador.
ele precisa... Lá ele. Ele tem uma necessidade de ver tudo funcionando. Posso defender? Não. Posso mostrar outra versão disso Pode. aí? Talvez se a gente trocasse a palavra controlar por organizar, por planejar, por gerir, Não. gestão. Não? Controlador. Tudo bem. Controlador, viu, gente? Ela falou. Controlador. É controlador mesmo, viu? Controlador. E aí, esse assunto, eu trabalho com mulheres, mas assim, no nosso ambiente seguro de diálogo entre mulheres, né? Tem coisas que eu posso falar aqui, tem coisas que só no curso, na terapia, no trabalho com mulheres, né? E os homens, né, se tiverem a oportunidade de fazer um trabalho com homens, porque tem uma máxima que eu adoro, que é mulheres crescem com mulheres, homens crescem com homens. Por isso que a mãe, por exemplo, precisa levar o filho ao pai. Por isso que o pai precisa levar a filha à mãe. Mulheres crescem com mulheres, homens crescem com homens. Então, tem os pontos fracos deles, que quando eu faço esse trabalho só com mulheres, a gente conversa sobre isso, como é que isso funciona, como é que, né? Assim como também o homem tem isso, o homem funcional, o homem que está bem resolvido com ele mesmo, porque senão ele vira o troglodita, ele vira um cara manipulador, ele vira o machista. E aí, agora, vamos lá. Dentro de todas essas nuances da mulher, das suas empreitadas de vida, da sua subsistência, sobrevivência e vitórias, o que você pontuaria para essas mulheres como os mecanismos que elas podem adotar ou as práticas que ela pode adotar para ela realmente caminhar em direção à cura, para a vida dela se tornar mais leve e se tornar mais suave e ela poder exalar isso de uma forma mais serena? Para dar um descanso a essas mulheres. Você tem um apanhado dessas questões aí que você pode pontuar para a gente fechar esse vídeo? Legal. Sim. Para todos os seres humanos, autoconhecimento, né? É muito importante, sempre. E aí eu vou falar sobre algo muito pessoal e que eu garanto que funciona muito, né? O primeiro passo talvez seja esse, que é você trazer para o seu hábito diário a devoção, né? Ah, Simone, como assim devoção? Eu não tenho religião. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de você se voltar para o divino, seja quem for esse divino para você, o que ele represente para você. Mas por que a devoção primeiro, até antes do autoconhecimento? Porque quando você cria essa conexão com a criação, você começa a ensaiar esse olhar para dentro, porque às vezes nós, como seres humanos, a gente tem essa dificuldade, a resistência mesmo, né, de se perceber quais são principalmente as sombras, né, o que é difícil para a gente. As coisas boas não, é fácil de falar, o que é bonito da gente. Mas assim, quais são as nossas dificuldades, né? Por exemplo, que eu disse, não é fácil para uma mulher dos dias de hoje aceitar que ela é frágil em alguns momentos, que ela precisa de colo, que ela precisa de ajuda, que ela precisa de escuta. Então, Simone, reconhecer isso, então, já é um processo de cura? Muito. Então, quer dizer que uma das formas que a mulher tem de se curar é a devoção. Simone, devoção em que ou a quem? Devoção a uma energia maior do que tudo que a gente vê, né? A energia de criação. E aí cada pessoa vai ter a sua crença, né? A sua fé. De o que é isso, né? Deus, né? O universo, não importa. Quer dizer, importa sim para você. Então você vai buscar essa conexão com essa energia maior que vai te trazer tudo o que você precisa para iniciar esse processo de autoconhecimento, né? Ter contato com todas essas questões que a gente falou aqui, né? Buscar também, como eu disse, mulheres crescem com mulheres. Buscar estar entre mulheres, de preferência mulheres que te tragam esses valores, né? Que te inspirem. Por exemplo, me sigam no Instagram, @SimoneFerreiras. Homens, a mesma coisa com a Alex e com outros homens de valor, porque nós somos o resultado do círculo íntimo que nós temos. Então, assim, com quem é que eu estou andando? Quem é que eu estou modelando? Você falou hoje em alguns pontos e eu quero só me
me firmar em duas coisas que eu entendi, não sei se isso procede, você tem a palavra. Ambiente traz cura, primeira questão. Segunda questão, terapia ajuda a se curar? Por favor. Sim. Ambiente. O que é ambiente? É também essa questão que eu falo com vocês da convivência, das pessoas que você modela, que você observa, que você vê. E também o lugar que você vive. Por exemplo, vou fazer dieta. Um exemplo bem simples para entender. Vou fazer dieta, vou perder peso. Um ambiente que tenha na geladeira, quando você abre, tem pudim, bolo com recheio de chocolate com morango em cima, Coca-Cola. É um ambiente que vai te ajudar a perder peso? Não. Não. Perfeito. Um ambiente de devoção. É um ambiente... Que ambiente é esse? É onde você faz a sua devocional todos os dias, a Bíblia, ou seja lá o que for que você faça que te conecte a Deus, e essa energia, uma meditação, né? Dependendo da escolha que você faça. É esse ambiente que vai te manter firme nessa decisão, né? De mudança, de transformação e de cura também. Ambiente. E a terapia... É porque existe um preconceito, todo mundo acha que terapia é para maluco, para louco. Nada a ver, gente. Terapia é para o sadio. Eu faço terapia. E eu vou começar a minha também. Pois é, a gente sempre precisa. Simone, mas por quê? O terapeuta, ele tem uma série de ferramentas e de conhecimento que vão auxiliar você justamente nesse caminho que não é fácil. O autoconhecimento dói. Muito. Dói. Não é fácil. Então, quando você tem um terapeuta, ele vai te direcionando. É um caminho assim, 50%. É 50% você e 50% o terapeuta, não é? Ele não vai fazer a mudança, ele só vai te direcionar com essas ferramentas que ele tem. E você com a decisão, né, de transformação e de autoconhecimento. Então é importante, a terapia é importante. Bem, gente, chegamos ao final do nosso programa de hoje, o nosso podcast Curando a Mulher em Mim. Quer dizer, lá ele e a mulher em você. Mas foi muito produtivo. Eu conheço esse universo feminino, né, da mulher a partir de Simone nessas palestras, porque para mim era um buraco negro com tanta profundidade. E ela vem aqui e apresenta uma galáxia que eu nunca vi, nem pelo telescópio Hubble. Mas é muito gratificante falar sobre isso, ouvir sobre isso e aprender. Fico mais curioso e excitado com essas falas dela. E eu te peço, por favor, se você gosta desse conteúdo, se você gosta desse vídeo, se você gosta da Simone, não precisa gostar de mim não, mas se gosta de mim também, vai lá, curte o vídeo, compartilha, indica o canal, porque nós precisamos ter volume de pessoas que visitam o nosso canal para que isso seja mais facilitado para a gente e a gente tenha um alcance maior. A gente quer fazer lives, queremos fazer podcasts mais calorados e precisamos da sua ajuda nesse nosso retorno. Ficamos um período sem postar nada, mas estamos de volta para esses finalmente e retomarmos a nossa jornada aqui. Simone, a palavra é sua, muito obrigado. Simone passou a ser a nossa parceira aqui no Conexões e Saberes. Quer dizer, ela não é parceira, não, ela é fundadora comigo desse projeto desde sempre. Essa ideia começou entre mim e ela há muito tempo atrás e a gente está desenvolvendo isso e virão outros trabalhos muito legais. Simone, muito obrigado, a palavra é sua, para se despedir do seu público aí. Gente, obrigada primeiro, gratidão por sempre, né? Por tudo, por tanto, pela confiança, por tudo. E uma coisa, gente, que eu também quero dizer assim, nós estamos implementando uma ideia que é linda, né? São muitos planos, a gente tem traçado várias ideias e que a intenção é ajudar o maior número possível de pessoas a ter mais qualidade de vida e mais qualidade nas suas relações. E aí a gente tem aqui o canal do YouTube, mas também o Instagram, Sim, né? Verdade, e lá no Instagram é algo mais próximo, né? Eu, pelo menos, vejo assim como algo mais próximo. Qual é a arroba do... Conexões e Saberes. Conexões e Saberes. Esse símbolozinho aqui.
Lá a gente está mais próximo, são coisas mais rápidas, né? Curtas, uns insights que a gente tenha. De vez em quando a gente vai fazer umas aparições assim do nada. Do nada, isso. Para Sim, falar fazer uns algumas feeds, coisas. uns stories mais... Até lives mesmo, surpresa. Lives. As lives prometem. Então, assim, quando terminar aqui, que curtir, que compartilhar e que comentar, passem lá no Instagram, que é legal também esse canal de comunicação nosso. E aí a gente vai se comunicando, né, se falando. Realmente mandem para as pessoas que vocês amam. Por quê? Porque quanto mais pessoas veem o nosso trabalho, mais pessoas vão ser chamadas. Porque o YouTube, né, o algoritmo vê isso. Quanto mais interação, né, quanto mais engajamento, mais pessoas. E a intenção da gente é realmente isso aí, perpetuar esse amor por aí, por todas ajudar mais pessoas a serem mais felizes. Isso. Tá bom? Beijo no coração. Léo é o nosso técnico. Obrigadão por tudo e até a próxima.